Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco que me acompanha de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco. Deixe o seu like ou o seu dislike para poder avaliar o nosso conteúdo. Vamos falar aqui sobre Internacional e Vasco da Gama, jogo que vai ocorrer amanhã lá em Porto Alegre. Mas antes, peço a permissão de vocês para poder parabenizar as categorias de base do Vasco da Gama, sobretudo a equipe do Sub-20, que embora não tenha ganho o OPG, foi uma equipe valente, fizeram jus e vestiram muito bem a camisa do Vasco da Gama. Este resultado ele é totalmente admissível, uma vez que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem usado muito as divisões de base do Vasco, principalmente o Sub-20. Então o Vasco jogou desfalcado, o Vasco só teve um jogo para poder jogar, porque o jogo lá na Gávea foi no Pântano, foi na Várzea, um estádio que não tem condições de ter partida. Mas enfim, parabéns ao Sub-20, assim como gostaria de parabenizar a campanha primordial, estupenda, que o Sub-15 fez também. Fomos campeões cariocas, hoje invicto, ao vencer o Fluminense em São Januário pelo placar de 1-0. Havíamos empatado a primeira partida nas Laranjeiras por 1-1. Então parabéns à garotada do Vasco da Gama. Conquistou a Taça Guanabara, a Taça Rio e campeões. Base forte, é isso aí. Vamos falar de Internacional e Vasco da Gama. Jogo referente à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terá transmissão da Rede Globo às 16 horas. Jogo que vai ocorrer em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. O Vasco da Gama vive um momento totalmente antagônico quando enfrentou o Internacional no primeiro turno. A nossa primeira vitória no primeiro turno ocorreu na 8ª rodada, quando a gente enfrentou o Internacional em São Januário e vencemos pelo placar de 2-1. Hoje, o Vasco da Gama tem uma equipe muito sólida, uma equipe muito bem treinada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E é pensando assim que eu creio que o Vasco possa vir com resultado positivo lá de Porto Alegre. Obviamente, respeitando a grande equipe do Internacional, que embora tenha alguns desfalques, é uma equipe muito capacitada e gabaritada. O Vasco da Gama teve vantagem na sua preparação. O Vasco jogou na quarta-feira, vencemos o Botafogo por 2-1 aqui em São Januário. O técnico interino do Internacional, ele já teve que viajar para a Ressacada, para Santa Catarina, onde o Internacional venceu a equipe do Avaí por 2-0. Com isso, conseguiu 43 pontos, ocupa a 6ª colocação. Vamos lembrar que para o Internacional só restou a disputa por uma vaga na Taça Libertadores das Américas para o próximo ano. O Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, assim como foi eliminado na Libertadores para o Flamengo. Então o Internacional aposta todas as suas fichas em uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. O Vasco não é diferente. O Vasco está com 34 pontos,
11ª colocação. O Vasco precisa aí fazer pelo menos 45 pontos, mas o momento de pensar em rebaixamento passou, pelo menos momentaneamente, e o Vasco almeja no mínimo uma vaga para a classificação na Copa Sul-Americana, que seria importantíssimo para o Vasco. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve repetir a mesma escalação a qual enfrentou o Botafogo na quarta-feira. A única dúvida que o técnico Vanderlei Luxemburgo tinha era referente ou o Bruno Gomes, volante, que foi muito bem contra o Botafogo, fez um gol, menino oriundo das divisões de base do Vasco, ou o Raul. O Raul está naquela fase de recuperação e eu optaria por uma equipe a qual venceu o Botafogo, repetiria a equipe se eu fosse o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Internacional, ele vai ter vários desfalques para esta partida. Eu anotei aqui, o Internacional não vai poder contar com o Rodrigo Moledo, não vai poder contar com o Emerson Santos, com o Rodrigo Dourado, com o Matheus Galdesani, com Rafael Sobis e com Potker. Mesmo assim, é uma equipe para poder ser respeitada, é uma equipe muito boa no papel, que embora viva um momento ruim, repito aqui, é uma equipe muito capacitada. O Inter vai contar com o retorno do Vitor Cuesta e do Wellington Silva. Esses jogadores retornam aí e vão estar aí à disposição do técnico do Internacional. O técnico é interino Ricardo Cobaltini. Meus amigos, o Vasco da Gama deverá colocar a campo então Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, Richard, Bruno Gomes ou Raul, Felipe Ferreira, Rossi, Marrone e Ribamar. A equipe do Internacional: goleiro Lomba, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta, Zeca, Bruno Silva ou Lindoso, dois jogadores que já atuaram aqui no Rio de Janeiro e que a gente conhece muito bem, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e um ataque de respeito, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Esse deverá ser o time aí do Internacional. Papel por papel, a equipe do Internacional pode ser até melhor, mas o Vasco da Gama tem totais condições de vir com resultado positivo para o Rio de Janeiro. O Vasco, que ao longo deste campeonato brasileiro tem se superado diante de tantas dificuldades que vem acontecendo no clube, como problemas políticos, como atrasos de salário, e o técnico Vanderlei Luxemburgo fez dessa equipe aí um verdadeiro grupo fechado, o qual o Vasco pode sim surpreender e trazer um belo resultado. Então, meus amigos, amanhã a gente vai estar fazendo a live aqui, ou um vídeo pré-jogo e pós-jogo, para a gente poder trazer o que ocorreu e o que vai ocorrer nesta partida entre Vasco e Internacional. Lembrando, o pré-jogo a gente faz com bastante carinho, a gente vai colocar histórico, estatísticas, a gente vai falar sobre a atualidade e jogos emblemáticos entre Vasco da Gama e Internacional, que já foi até decisão de campeonato brasileiro. Meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, parabenizei as divisões de base do Vasco, que mais uma vez se demonstrou forte, soberana, e também abordamos aqui o assunto entre Vasco da Gama e Internacional. Esta partida aí que muito promete e que eu, particularmente, estou muito, mas muito mesmo, acreditando que o Vasco possa voltar aqui para o Rio de Janeiro com resultado positivo. Então é isso, meus amigos. Saudações vascaínas. Fiquem com Deus. À medida que as notícias forem saindo,
Estamos juntos. Vasco neles. Valeu!